Marconi. Fernando Vanucci Peps. Fernando Vanucci Peps. Gilmar José Lavorato presente. Elvésio Alves Badaró. Ismar Medeiro da Nóbrega. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Rafael Dias Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. 27ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 7 de agosto de 2018. Senhor secretário, faça a leitura da ata. O vereador André está pedindo dispensa da ata. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado a pedido de dispensa da ata. Expediente. Sim, resposta ao requerimento 150/18. Vistoria Passarela Marechal. Jones de Campos. Passa para o... Está aqui do lado. Do lado, foi. Uso da tribuna. Não tem tribuna. Passamos para o pequeno expediente. Sim, primeiro vereador Ismar Nóbrega. Pode pegar. Dá o expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara Regional. Senhor presidente, hoje se comemora 12 anos, hoje não, foi ontem ou é hoje, se comemora 12 anos da Lei Maria da Penha, uma das melhores leis que se fizeram nesse país até hoje. O que deixa a gente triste é que as mortes de mulheres, apesar do rigor da lei, não diminuíram. Nos últimos 6 meses, Jones, 73 mil denúncias no Brasil. De janeiro a junho desse ano, 73 mil denúncias de maus tratos contra as mulheres. E só no Rio de Janeiro, quase 400 mulheres foram assassinadas, normalmente pelo ex-companheiro, ou companheiro atual, ou o marido. Então, a gente gostaria de parabenizar o autor da Lei Maria da Penha e gostaríamos de repudiar a violência contra a mulher, venha de onde vier, porque violência é violência, né? Nunca deve se aceitar. É só para lembrar desse fato muito importante na história do nosso país. Obrigado. Rafael. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, população aqui presente. Boa noite, ouvintes da Rádio Cornélio. Nessa última segunda-feira, nós estivemos em Curitiba, no lançamento da campanha do candidato do MDB, João Arruda, ao governo do Estado. Nós acompanhamos esses últimos dias com muita expectativa e muita discussão nos bastidores a respeito de quem seriam os candidatos ao governo do Estado. E, na última hora, nós tivemos a desistência do candidato Osmar Dias. E, em razão disso, o MDB entendeu que deveria lançar um candidato próprio. E estamos lançando aí o candidato João Arruda. Até foi discutido durante as tratativas alguns fatos que, às vezes, a gente até mesmo
criticava o João Arruda pelo fato de algumas posições que ele tomou como deputado federal. A princípio, ele não se enquadrava com parte dos quadros do MDB, em razão das suas posições com relação à questão do impeachment, com relação à reforma trabalhista, com relação à votação, à abertura do inquérito do Michel Temer. No entanto, houve um consenso dentro do MDB que, nesse momento, o que o MDB procura é se fazer oposição à atual administração que governa o Estado do Paraná. E, em razão disso, entendeu que era hora de aparar essas arestas e se colocar diante dessa situação. Agora, nós temos um candidato legítimo de oposição, que é o candidato Arruda, que irá disputar contra 2 candidatos que são da base do governo Beto Richa. No caso, a senhora Cida Alborguete e o Ratinho. E o que nos fez abraçarmos a candidatura foi a coligação que foi feita com o PDT, principalmente por conta do programa de governo que foi estabelecido em conjunto pelo MDB e pelo BDT, encabeçado por Newton Fried, que é uma das grandes figuras políticas do Estado do Paraná. Além disso, o MDB se coligou com o PCdoB e com Solidariedade, respaldando aí esse lado programático que visa e que beneficiar principalmente as questões sociais, que é a visão que o MDB tem de governo. E agora nós vamos enfrentar essa turma, a turma do Beto Richa, e a gente vai ver agora como que vai se portar essa turma, porque eu quero ver como é que eles vão chegar na TV e vão falar que educação no Estado do Paraná é prioridade, depois do que aconteceu nos últimos anos aqui no Estado do Paraná. O roubo de dinheiro das escolas, a falta de reajuste para professores e servidores, sem contar as borrachadas que deram nos professores. Eu quero ver como é que essa turma, inclusive a turma que se omitiu nesses últimos anos, no caso a turma do Ratinho, que estava junto desse governo e nunca levantou um A para falar a respeito disso, e agora eu quero ver como é que eles vão se comportar dizendo que educação é prioridade, porque em época de eleição todo mundo vem e fala, educação é prioridade, mas os fatos falam por si só. Muito obrigado. Vereador Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população que acompanha a transmissão da sessão através da Rádio Cornélio e através da TV Câmara, o vereador Jones alertou aqui para uma situação que me despertou curiosidade. A posição do vereador Rafael e do vereador Fernando, nós sabemos qual é com relação ao governo do Estado. Mas fica a dúvida com relação aos demais vereadores. Quem é que vai com o Ratinho e quem é que vai com a Cida Borghetti nessa situação? Eu sou o Ratinho. O vereador Jones, então, se manifesta aqui a favor do Ratinho. E eu aproveito para manifestar naturalmente a minha posição de apoio e de estar na campanha da governadora Cida Borghetti. Vou abordar depois
no grande expediente essa questão. Mas agora, doutor Ismar, eu gostaria de abordar um tema. Nós estamos, entre em apresentação hoje o projeto que denomina de Jader Silva Correia Júnior essa Rua da Estação. Primeiro que Rua da Estação não é nome de rua, no centro da cidade, uma das avenidas mais importantes e mais antigas, até porque a cidade começou exatamente no entorno da estação ferroviária, e nesse local o pai do Dr. Jader era comerciante, tanto que a passarela que nós temos aqui no centro da cidade já leva o nome do pai dele. Nós estamos propondo, então, essa homenagem ao Dr. Jader, aguardamos um ano, que é o que a legislação determina, para que fosse homenageado um ex-vereador dessa casa, também candidato a prefeito, e no meu caso especial, o vereador Fernando acompanhou isso muito de perto, quando o Jader foi candidato a prefeito, e aquela desistência da candidatura foi pelo meu partido. Aliás, nós defendíamos bastante a candidatura dele, e a desistência dele foi um trauma na vida política da cidade, mas a postura dele, de quem acompanhou aquele procedimento, foi muito digna, muito correta, então merece todas as homenagens. Já antecipo a minha posição com um projeto que ainda está apenas em apresentação, mas hoje, quando abordei, senhor presidente, essa questão do Jader numa rádio da cidade, na Rádio Cornélio, alertaram para possíveis invasões no centro da cidade. E aí estão se referindo a essa área que margeia a linha férrea no centro da cidade, onde realmente tem questionamentos ali. Me parece que tem uma briga judicial, porque algumas pessoas teriam invadido essa área de domínio da rede ferroviária. Alguns compraram, outros, me parece que se apoderaram de áreas aí no centro da cidade. E aí despertou uma curiosidade. Se é área invadida, a pessoa não tem a titularidade dessa terra, ou desse lote. Se não tem a titularidade, não tem alvará de licença para funcionamento. Porque a construção não pode ser clandestina. E aí despertou realmente, porque nós temos ali, a partir da tecelagem Adriana, uma série de pontos comerciais. E é no fundo de um desses pontos comerciais que iniciaram essa semana o levantamento de um muro, provavelmente para se apoderar de mais um espaço dentro dessa área de domínio da rede. O fato de ser de domínio da rede não significa que as pessoas possam invadir. Porque se pode invadir do lado de cá, na Rua da Estação e margeando aí a Marechal, poderiam invadir também do lado de baixo, aí a bagunça fica completa. Então, aproveito essa questão do Jader e da denominação para alertar dessa situação e de um pedido de informação que vou fazer aqui na próxima sessão para verificar a situação de alvarás de licença para funcionamento. Me lembro de um caso de um container que funcionava ali, tem um vagão de trem suspenso, funcionou ali um restaurante ou lanchonete, e aqui dessa Câmara nós cobramos a fiscalização e eles ficaram por mais de anos, 2 ou 3 anos funcionando sem alvará. Era um empreendimento clandestino no centro da cidade. E hoje me alertaram também de outros empreendimentos que também funcionam sem alvará de licença na cidade. Essa é uma questão que a gente precisa se preocupar e voltar a fiscalizar. A arrecadação que a prefeitura acaba abrindo mão, argumenta-se, e aí tem razão, de que nós temos fiscais na administração fazendo serviços administrativos pela falta de funcionários na área administrativa no município. Essa é outra questão que precisa ser equacionada, porque a função dos fiscais é ir para a rua realmente fiscalizar. Então era isso, senhor presidente. Vereador André? Não? Vereador Ananias. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha, presente, também através das transmissões. Venho falar sobre a indicação que faço. Aqui na súmula acabou saindo, indica a manutenção dos redutores de velocidade das ruas e avenidas de Cornélio Procópio, mas não saiu da forma em que eu havia protocolado.
Na verdade, eu me refiro aqui aos tachões e tartarugas, né, que nós temos em alguns pontos da cidade, que serve como redutor de velocidade, mas como o uso diário acabaram saindo, e os carros e as motos utilizam os espaços vagos entre essas tartarugas para poder estar passando e não alcança o objetivo desses tachões, que é a redução da velocidade. Então, eu tenho alguns cruzamentos que tem, mas como está ausente espaços entre as tartarugas, os carros e as motos não diminuem a velocidade e acabam passando sem diminuir. E também já aconteceu alguns casos, tem até um recente que chegou até mim, que dos pontos que ficam de fixação das tartarugas acabou perfurando o pneu de um carro que passava porque estava soltando a tartaruga. Então é só uma indicação realmente para a manutenção e a troca de alguns tachões ou tartarugas que tem no nosso município. Muito obrigado. Vereador Fernando Pepes. Senhor presidente, senhores vereadores, com muita motivação, venho aqui a esse plenário, alguém que desde menino faz política, dizer da nossa alegria de ter o Rafael Sampaio como candidato a deputado federal. O Amâncio já me acompanha há muitos anos nessa caminhada, o Hélio Janone, várias eleições. E sabe que para enfrentar uma eleição, como os senhores enfrentaram uma eleição de vereador, tá, tem que ter muita coragem. Coragem para enfrentar a população, coragem para pessoas da família da gente muitas vezes se desgastarem durante uma eleição, porque a família da gente, queira ou não queira, se envolve emocionalmente numa campanha. Nossas esposas, nossos filhos, nossos parentes, né? O próprio neto, aí eu vejo seu pai como se empenhou tanto na sua eleição, tá? Como meus pais se empenharam, e os pais de muitos, esposas de muitos também se empenharam que estão aqui. Precisa ter coragem para enfrentar a vida pública, a vida política, porque você fica exposto a uma análise da população, a análise das suas atitudes e dos seus atos. Para nós dessa Câmara, analisando de uma forma geral, sem aqui, aliás, respeitando a individualidade e o apoio de cada um, tá? É um ato importante quando o Rafael se coloca como candidato, e candidato a federal. E ele, pelo jeito, tem sorte, porque depois que ele se colocou, não era, inicialmente era se colocar o nome para a população apreciar. E vou dizer porque eu participo de um grupo e houve uma crítica que as pessoas não deveriam reeleger ninguém. E quando alguém me fala isso, eu me ofendo. Tá? Me ofendo porque a gente não é ninguém, a gente se dedica, coloca todos os nossos esforços aqui também. Né? E a pessoa fez um desafio, então coloque um nome à disposição. Eu passei a refletir a respeito disso. Nós passamos por um período em que o voto útil era importante. Vamos votar em quem vai ganhar a eleição. Hoje, a população, diante de todos os fatos que houveram, ela está fazendo uma nova reflexão. Votar para não se decepcionar. Porque tanto nós, que ocupamos uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores, nos decepcionamos muitas vezes quando apoiamos alguém e não temos o retorno que a gente esperava, como também o eleitor faz. Porque numa escala hierárquica, o vereador é o que está mais próximo da população. E é o que deveria ter mais carinho, é o que deveria ter mais atenção, e a gente muitas vezes se sente abandonado pelas respostas que a gente gostaria de dar aos nossos eleitores. Então, eu aqui quero reafirmar e dizer que, para nós, tá, se não surgir mais nenhuma candidatura aqui, tá, é um ato importante quando alguém do meio de nós se coloca como candidato. Vamos torcer favorável, principalmente uma pessoa do caráter e dos princípios que o Rafael tem demonstrado aqui ao longo desse período que a gente já está aqui na Câmara de Vereadores. E eu gostaria de fazer, então, um convite para os senhores, respeitando a individualidade de cada um, que na próxima sexta-feira, às 19 horas, vai estar aqui
o presidente do nosso partido, que é o senador Requião, o Requião Filho, e o nosso candidato a governador, que é o João Arruda, que se colocou numa situação muito... teve que tomar uma decisão que ele não tinha se preparado para isso antes. Nosso candidato sempre foi Osmar Dias. Depositamos todas as nossas fichas que ele fosse o nosso candidato a governador. E cozinhou, não tomou decisão. É um exemplo que a gente deve seguir. O político tem que tomar decisão, porque envolve outras pessoas. Não é uma decisão, não é só uma decisão familiar. Às vezes o cara fala, não, porque eu fiz uma decisão para a minha família. Quem está na política, ele tem um mandato eletivo. Ele tem uma graça, que pode ser uma graça da população, que é cobrida pela graça de Deus, se o seu coração assim o aceitar. Então, não existe decisões pessoais quem está na vida pública. A decisão ela tem que ser uma decisão comum. Então, nos deixou na mão e teve que ser guindado como candidato a governador. As candidaturas expoentes que tem aí, a candidatura do Ratinho e da Cida Borghetti, que tem a linha do ex-governador Beto Richa, e tem agora, que nós estamos apresentando, a candidatura do João Arruda, um político preparado, é um dos deputados que tem a maior atuação como deputado federal no estado do Paraná. Eu apoiei 2 eleições, as 2 que ele foi candidato até hoje, vou apoiá-lo agora pela 3ª vez. Discordamos de algumas questões que houveram durante esse período, mas a atitude de coragem que ele assume agora, de enfrentar uma candidatura a governador e se colocar à disposição para ser avaliado pela população, já se torna merecedor do momento que ele vem a se motivar. Então, Cornélio não é tão grande nem tão pequeno. Não é tão grande nem tão pequeno, porque quando aqui, em todas as administrações que houveram, né, sempre o senador ajudou e vem contribuindo em Cornélio, independente das questões ideológicas ou partidárias. O MDB tem uma trajetória de luta. Então, eu gostaria de convidá-los a todos, né, os colegas aqui, para estarem prestigiando o Rafael, sabe? Vai ser sexta-feira, às 19 horas, lá na Liga das Senhoras Católicas, ali, onde a gente vai poder fazer esse evento. Agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado por causa da questão eleitoral, né? Mas, respeitando a individualidade de cada um, gostaria de convidar a prestigiar esse nosso colega aqui da Câmara, que está tendo a coragem de colocar o seu nome à disposição. A situação do Trevisan não foi diferente há 30 anos atrás, né? Ele se colocou como candidato. Na primeira vez, Badaló, não me lembro se foi 2º ou 3º suplente, acabou assumindo. Na outra também foi suplente, acabou assumindo e depois foi eleito estadual. Porque o nosso eleitorado aqui é muito dividido, diferente desta eleição. Porque, basicamente, o único candidato que é da nossa região, que mora aqui, é lá o Lupião, né? Nós não temos nenhuma notícia de um outro candidato que tenha uma abrangência. Vamos avaliar, está em aberto isso aí. Eu acho que tem muitos jovens nessa Câmara de Vereadores, né? E tem os mais velhinhos, que somos nós. Eu acho que nós precisamos de pegar a nossa experiência com o idealismo e construir um Cornélio que está pronto para ter um Cornélio com atitudes diferentes. E a candidatura do Rafael significa isso também. Muito obrigado aos senhores pela atenção, fico profundamente grato. Passamos para o grande expediente. Vereador Rafael Sampaio. Antes de mais nada, queria aproveitar a indicação aqui do Badaró a respeito da questão da farmácia nos pontos centrais. Recentemente a gente ouviu pessoas informando que às vezes precisa de farmácia no período da noite também e não tem encontrado, porque hoje nenhuma farmácia tem ficado aberto 24 horas. E aí a gente teria que rever a lei, até para ver, porque antigamente se colocava o telefone na porta das farmácias, informando que se precisasse, poderia ligar,
uma espécie de plantão, e parece que isso não está ocorrendo mais, e acho que seria interessante a gente verificar a lei que trata disso e tentar regulamentar para beneficiar as pessoas que à noite precisam, e é uma bela indicação aí com relação ao posto central. Estava vendo também a indicação do Neto com relação aos redutores de rua, e outra coisa que a gente poderia pensar e até fazer uma indicação, acho que já foi discutido, foi comentado, mas teríamos que reforçar novamente, é a questão da rotatória que havia ali na Santos Dumont, com a Marechal Deodoro, e foi retirada. E o pessoal, no começo, quando colocou a rotatória, reclamou, mas depois se acostumou e achava que aquilo tinha melhorado aquele cruzamento, e depois se retirou, e hoje aquele cruzamento lá está perigoso mesmo, porque tem gente que para muito à frente, tem gente que cruza direto, e talvez fosse o caso de se repensar novamente em recolocar essa rotatória naquele local. Com relação ao convite, eu vou reforçar o convite. Ô, vereador, só uma parte sobre a rotatória aí. Sim. Mas está tendo um estudo para fazer mão única. Se tiver mão única, não vai haver necessidade de rotatória, né? E aquele pedaço da Santos Dumont ali também poderia ser mão única também, né? Se for analisar, se for mão única, não vai ter necessidade de rotatória, se for mão única. Acho até que se for mão única, mesmo assim, acho que ainda vai ter que ter. Porque ali, para quem vem, a pessoa tem que fazer quase que uma volta ali, e para quem vai também é muito grande, é isso mesmo, muito espaço. E é uma coisa que a gente tem que ver. É óbvio que tem que ter esse estudo no sentido de, se for porque aquilo que fazer... tinha não era uma rotatória, né? Que lá não pode colocar como rotatória. Porque aquilo lá não resolvia problema nenhum, na realidade, aquilo que estava, né? Tem que ser feito Mas era até, às vezes, se pensar de fazer uma rotatória realmente, né? Uma coisa que ali precisa, porque ali eu não sei como não acontece acidente, porque ali a turma vai entrando, vai... cada um dá um jeito lá, mas você vê que é uma forma meio desorganizada ali, porque a pessoa que vem para entrar na Marechal tem que fazer uma volta, subir um pouco para entrar, e às vezes, e quando estava a rotatória, o pessoal já estava se acostumando com aquilo, até quando colocou no início, teve muito acidente mesmo ali, eu lembro que o pessoal ia entrar na rotatória, fazer curva, vinha moto por dentro, isso aconteceu no início, mas depois o pessoal já estava se acostumando. Talvez fosse a questão de se pensar numa rotatória. De qualquer forma, nós vamos reforçar aqui o convite feito pelo Fernando para o lançamento da nossa candidatura. Não foi um processo fácil, não foi um processo tranquilo. Nós sabíamos da dificuldade para lançar essa candidatura. Primeiro, porque a gente não é uma figura expressiva que as pessoas conheciam, e se você se coloca como candidato e o partido faz uma análise para ver da viabilidade eleitoral dessa pessoa ou não, e a partir disso toma a decisão se essa pessoa pode ser candidata ou não pelo partido. Até porque havia inúmeras pessoas almejando essa candidatura. De qualquer forma, nós contamos muito com o apoio do João Arruda, dos deputados Anibele e Maurício Requião, e principalmente do senador Roberto Requião, que foram as figuras que bancaram a nossa candidatura. Houve até tentativas no sentido de se impedir a nossa candidatura, mas eles entenderam que ela era viável, que deveria ser mantida, e, graças a Deus, aí vamos lançar a nossa candidatura. E eu falo que as portas vão se abrindo e a gente tem que aproveitar e ir entrando pelas portas que vão se abrindo. A princípio, até nós tínhamos a dificuldade de conseguir o apoio do MDB regional, principalmente porque a maioria do MDB regional apoiava o João Arruda, que iria ser candidato a deputado federal, e, em razão da sua atitude de ser candidato a deputado ao governo do Estado, isso abriu as portas para nós aqui do MDB de Cornélio Procópio, e estamos buscando agora o apoio do MDB de todas a região aqui do norte do Paraná, de todas as cidades, e, graças a Deus, estamos sendo muito bem recebidos, e as pessoas têm
visto, ouvido a gente e tem aderido à nossa candidatura. E se isso acontecer, a nossa candidatura acaba tendo um patamar maior do que a gente imaginava e a gente passa realmente a ter uma possibilidade real de candidatura. É óbvio que a gente nunca sabe o que vem das urnas, né? Mas a gente já cria essa expectativa e isso nos dá mais ânimo, mais força para a gente continuar nessa luta. Quando a gente decidiu ser candidato, muita gente falava, mas vai ser candidato a deputado federal? Já vai dar um passo, às vezes até maior do que a perna, né? E nós acreditávamos que essa era uma possibilidade viável e resolvemos enfrentar isso, e isso vem crescendo, vem se concretizando, a gente vem recebendo o apoio da população de Cornélio Procópio. Até muita gente vem e fala assim, mas o senhor vai deixar de ser vereador? Tem gente que fala, eu votei no senhor para ser vereador. Eu falo, mas se a gente chegar a deputado, é até melhor, né? Porque a gente vai ajudar muito mais a cidade do que como sendo vereador. E eu acho que seria extremamente importante Cornélio e região ter realmente um deputado, seria muito mais fácil, muito mais acessível a todos. E o que a gente quer, na verdade, é lutar para melhorar a nossa região. A gente sabe que a nossa região é uma das regiões mais sacrificadas aí do Estado, e muito se deve a essa carência de representatividade política. É óbvio que não é só isso, mas é óbvio que, se tiver um deputado federal da região, de Cornélio Procópio, vai ajudar muito e, quem sabe, ajudar no desenvolvimento e na alavancada aí da região. Nós gostaríamos de contar com a presença de todos vão ser muito bem recebidos, a gente vai receber todos de braços abertos e vamos começar a caminhada aí. Não vai ser fácil, mas a gente agradece o apoio de todos aí. Rafael, pegando um gancho aqui na tua conversa sobre a rotatória, eu esqueci aqui, vou falar sobre essa indicação que eu estou fazendo aqui, sobre a indicação de placas indicativas, nome de ruas, principalmente nos bairros, com urgência. É por um motivo muito simples. O pessoal do SAMU continua reclamando muito de que eles estão perdendo até vidas, pessoas que infartam, que a ambulância tem que chegar em 4 a 5 minutos, não chega, porque não tem placa nas ruas, eles não sabem onde é a rua, e procuram e ninguém sabe informar onde é aquela rua, e a pessoa ultrapassa os 4, 5 minutos, que são críticos para recuperar um infartado, e eles algumas pessoas terminam morrendo. Eles estão pedindo reiteradamente, vocês precisam lá na Câmara conversar isso com o prefeito, precisam... nós temos que ter essas placas. É impossível você sair de noite, meia-noite, 1h da manhã, e procurar uma rua que você não conhece, não sabe onde é. Tá? Era só isso. E com relação à tua candidatura, eu estou lhe dando os parabéns já. Acho que você tem muita coragem, muita determinação para assumir um risco desse, né? Uma luta que vem por aí, uma luta muito grande, mas isso demonstra realmente o seu caráter, a sua determinação de servir ao povo dessa cidade, né? E eu te parabenizo por tua decisão e acho que todos nós estamos orgulhosos dessa tua decisão. Muito obrigado. Vereador, também gostaria de parabenizar a sua pré-candidatura, candidatura agora, e te desejar boa sorte aí nessa caminhada, porque se a campanha para vereador não é fácil, imagino para deputado. Então desejo boa sorte para você nessa caminhada. A gente agradece. Obrigado, hein? Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, abordando a atitude, a candidatura do vereador Rafael Sampaio, ela se dá dentro de um partido que tem líderes antigos, com exceção do vereador Fernando, que já disputou uma série de eleições,
que ao longo do tempo poderiam ter tido essa coragem e esse desprendimento de disputar eleições e não tiveram. No momento onde a população espera também renovação, novas ideias, novas propostas, a campanha sempre é uma oportunidade, Rafael, de conversar com a população e politizar um pouco mais esse pessoal, que o analfabetismo político cresce a cada dia, a gente só vê absurdos, análises incorretas, pessoas que não têm a menor informação e quando recebem informação não tem senso crítico para separar o que é real do que é mentira. Então a campanha também serve muito para isso, para falar direto com a população e politizar um pouco mais uma população que precisa, né? Porque nós temos muito, doutor Ismar, torcedores em época de eleição. Aí todo mundo discute política, acaba a eleição, acaba-se a discussão também. Faz-se política em períodos localizados, né? E a atitude de coragem é porque aqui nessa Câmara muita gente já perdeu eleições. Eleição é mais fácil perder do que ganhar. Então é sempre um gesto de coragem mesmo, de despreendimento. Tem um monte de gente, por exemplo, que morre de vontade de ser vereador e não tem coragem de disputar a eleição. Mesmo uma eleição de vereador, tem muita gente que fala e afina. A gente monta a chapa com 30 candidatos, na hora 10 confirmam, porque vão desistindo no meio do caminho. Não é simples disputar qualquer tipo de eleição, porque a possibilidade de derrota é maior do que a possibilidade de vitória. Na questão do governo estadual, abordei aqui o nosso apoio à candidata a governadora Cida Borghetti, até por uma questão de lealdade ao grupo. Não vinculo muito com resultados favoráveis ou ruins do governador Beto Richa. Acho que fez coisas boas, outras nem tanto. A governadora tem esse mérito de ter vindo aqui numa atitude corajosa e ter dado pontapé para a implantação do curso de medicina, que ao contrário do que foi dito, avança sob comando da UEMP, da reitora, uma possibilidade muito mais concreta hoje, real e possível, do que foi na data do anúncio. Então é concretizado essa possibilidade. Evidentemente que a cidade tende a dar o reconhecimento, é um fenômeno mais regional, que não vai interferir diretamente no resultado de uma eleição estadual, mas a gratidão na política também é uma coisa que tem que ser destacada. E dentro de grupos políticos também essa gratidão não é recado, não. Eu acho que cada vereador tem condição aí de analisar bem o quadro, e o Ratinho também fez parte lá da base de apoio do governador Beto Richa, então não seria nesse momento considerado um adversário, mas o prefeito Amin e o grupo do prefeito Amin deve marchar majoritariamente aí com a Cida Borghetti, até por uma questão mesmo de lealdade. Não dá para ficar dentro de um grupo, evidentemente e eventualmente se beneficiando de ações do governo, e quando chega o período eleitoral, de repente dá-se um tchau e vai apoiar outro candidato. Eu não considero essa atuação, essa situação muito correta. É melhor não apoiar ninguém do que, de repente, trair companheiros. E eu, por exemplo, nessa questão de deputado federal, vereador Rafael, fui com alguns deputados já no passado, que invariavelmente em Brasília votavam contra as minhas convicções. Então eu não tenho afinidade mais nenhuma com nenhum deputado federal que eu já tenha apoiado no passado, até porque traíram as minhas convicções e, na verdade, traíram foi a população. O deputado que eu votei na eleição passada e que ajudei, votou a favor da reforma trabalhista e defende abertamente a reforma da Previdência. Como é que eu vou votar num cidadão desses, se eu sou totalmente contrário a isso? Então, se não tiver um candidato que se aproxime do que eu penso também, é melhor não votar do que votar e se arrepender depois. Para a estadual, nosso compromisso é com o deputado Romanelli, muito pelo que fez por nossa região, mas mais por conta da postura dele com relação à política nacional, que no momento em que a maré toda favorecia um determinado posicionamento político nacional, ele teve a coragem e a ousadia de sempre
se manifestar independente de ganhar ou perder votos, da maneira que ele achava mais correta e mais coerente. Então, por conta disso, tem o meu respeito e vai ter o nosso apoio na eleição agora de deputado. Cida Borghetti, então, a nossa candidata a governadora, Romanelli já definido como nosso candidato a deputado estadual e candidato a deputado federal, aquele que defendeu os interesses da população que precisa de governo. Não me venha aí defendendo quem não precisa de governo, porque aí não deveria ter voto, era de ninguém. A população que mais precisa é a população que tem que ser priorizada por esses candidatos a deputado federal, e essa é a minha posição com relação a isso. Parabenizo mais uma vez, então, pela coragem, pelo desprendimento, desejo também todo sucesso na caminhada e na campanha. Muitos dos líderes políticos de Cornélio tiveram que fazer isso, de disputar eleições. Me lembro do teu pai, por exemplo, saindo candidato a prefeito. Aliás, essa é uma história que eu vou contar, se me permite, senhor presidente. A história, vão aparecendo histórias. Nós éramos do mesmo partido. E o doutor Zé Antônio era candidato a prefeito e o Amin tinha sido eleito vereador. Eu participei da campanha dele de vereador e ele tinha vontade de ser candidato a prefeito. Fomos para uma reunião no gabinete com o Zé Antônio. Estávamos, na verdade, só eu, o prefeito Amin e o Zé Antônio. E o Amin manifestou o interesse em ser candidato a prefeito, sucedendo o Zé Antônio, que já era prefeito na época. O Zé Antônio disse para ele que ia ser candidato à reeleição, que não poderia apoiá-lo por conta disso, e ele anunciou para o Zé Antônio ali que ele tinha vontade de ser prefeito e que então estava saindo do grupo político do prefeito José Antônio para disputar a eleição de prefeito. Perdeu a eleição, o Zé Antônio foi para a reeleição e ganhou, e isso não impediu que o Amin fizesse 2 mandatos de prefeito e fosse prefeito novamente agora. Então a política é sempre uma caminhada, nem sempre a gente inicia ganhando, mas sempre temos que iniciar com coragem. Passamos para a ordem do dia. Projeto em segunda votação. Projeto Lei 021/18, André de Lima, autoriza o Executivo Municipal a denominar de Pastor Alídio Flora Agostinho a praça localizada na rua no Jardim Panorama, compreendida entre as ruas Mióceres, Calhandras e Corbélia. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Vereador Ananias pedindo dispensa de terceira. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação. Projeto em apresentação. Projeto Lei 022/18, Luiz Carlos Amâncio, autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar de Rua Jader Silva Correia Júnior, Jadinho, a Rua do Museu da História Natural de Cornélio Procópio. Indicações. Protocolo 223/18, Hélio Janone, reitera indicação para recape asfáltico nas ruas da Vila Popular, em especial atenção à Rua Dr. José da Silva Sampaio. Protocolo 224/18, Luiz Carlos Amâncio, indica colocação de porta em Guarita. Protocolo 225/18, Luiz Carlos Amâncio, indica reurbanização da Praça da Bíblia. Se me permite, doutor Lavorato. Fernando, Tião, nós temos o hábito sempre lá, quando envolve o Panorama, de fazer em conjunto, então eu convido o vereador Fernando e o vereador Sebastião Lucre para também assinar essas indicações, essas que são do Panorama. Protocolo 226/18, Luiz Carlos Amâncio, indica reurbanização da Praça São Francisco de Assis. Está vendo o Panorama? Essa não, né? Essa fica em frente à igreja, e aí tem então, uma inclui aí o... mas tem uma... tem uma certa esperteza. Tem uma certa esperteza, porque eu fui com o irmão do prefeito visitar umas ruas lá do Panorama, ele deu uma olhada na praça, ele falou, essa praça tem que ser arrumada. Eu falei, tem faz muito tempo, né, que nós já pedimos umas 20 vezes na Câmara,
Então, essa indicação é para reforçar o que ele já está querendo fazer. Protocolo 227/18, Ananias Neto, indica a manutenção dos redutores de velocidade nas ruas e avenidas de Cornélio Procópio. Protocolo 228/18, Vécio Badaró, indica a abertura da farmácia do Posto Central nos finais de semana e feriados, quando houver atendimento médico. Protocolo 229/18, Vécio Alves Badaró, indica placas indicativas com os nomes dos bairros nas entradas da cidade e principais vias. Protocolo 230/18, Elvésio Badaró, indica roçada em toda a extensão do acesso ao bairro Água do Veado. Protocolo 231, Ismar Medeiro da Nóbrega, reitera a indicação de placas indicativas de nomes de ruas, principalmente nos bairros do município, com urgência. Em nome de Deus, não havendo mais matéria, está encerrada a sessão.